Pastor Maurinho, o senhor já no início, assim, o senhor já cometeu alguma gafe no púlpito? Há várias. Eu cometi muitos erros no púlpito. Conta uma pra gente aí, pastor. Rapaz, eu fui pregar numa igreja uma vez que o pastor, ele tinha se divorciado e casado com uma outra pessoa. Aconteceu alguma situação lá, que não vale a pena entrar em detalhe, e ele casou com uma outra pessoa. O irmão que está me levando foi e falou a situação, o pastor passou por uma fase difícil, mas restaurou a vida e tal. Aí foi falando o nome da ex-esposa dele, do pastor. Aí foi falando, rapaz, a fulana, infelizmente errou, e tal. O pastor é um homem de Deus, e foi embora. E ele falou tanto o nome da ex-esposa do pastor que ficou na minha mente. Meu Deus do céu. Aí quando eu vou... O pastor Maurinho tá ao vivo, a gente Quando não vai cortar, não. Quando eu vou saudar a igreja, aí cumprimentar o pastor, aí eu falei, ô pastor fulano, obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe. Aí virei para a atual esposa e falei, que Deus abençoe a sua esposa. Falou o nome da ex. E aí? Aí, meu Deus, aí a esposa atual, não, irmão, não sou ela, não. Misericórdia. E como tu pregou? Não, que pregação. Nem oferta tive, irmão. Meu Deus do céu. Não tive janta, foi uma peleja, porque acabou ali. A mensagem acabou no início. Até a produção tá rindo aqui. Ô, pastor, eu tenho uma, pastor. Lá em Porto Seguro, Bahia. Cadê o Rogério? O Rogério tá aí, vai lembrar. Ele tava comigo. Tava começando, pastor. Eu fui numa igreja pequena na época. E lá na Bahia tem muito axé. As músicas, né? Axé, né? E aquelas músicas, mesmo que você não queira, acaba tocando em todo lugar que tu vai. E as casas lá não tem essa de... Aqui em Curitiba o pessoal é mais tranquilo, né? Dependendo do bairro que você for. Não toca muito alto dentro das casas. Mas lá os vizinhos tocando as músicas altas, os carros tocando a música. Aonde tu vai, toca a música e se torna uma febre. Mesmo sem querer ouvir, tu ouve e acaba memorizando. E aí, eu tô pregando... E na época tinha uma música que viralizou. Não lembro mais o nome da banda, mas dizia assim, ó. Miseravona, vona, vona, vona. Miseravona, vona, vona, vona. E todo mundo ouvia. E daí eu pregando sobre Ana e Penina. Aí eu dizia, irmãos, e Penina irritava Ana constantemente. Tu é uma estéril, tu é uma infrutífera, tu não consegue gerar, tu é uma miseravona. Quando eu falei miseravona, acabou. Eu tentava voltar a pregar, não consegui. Miseravona. Não, desde essa época pra cá, sabe o que eu faço? Quando eu vou em uma igreja que eu não conheço a igreja, eu anoto, para não ter mais erro. Aí eu anoto, qual é o nome do pastor, da esposa, tal, eu anoto tudinho para não ter problema. Uma outra vez, meus filhos eram bem novinhos, eu acho que um tinha 12, outro tinha 4, né, meus filhos mais velhos. Aí eu fui pregar, eu trabalhava numa firma de vigilante, lá em Jacarepaguá. Na verdade, a firma era de vigilante, mas eu era vigia, não era nem vigilante, que o vigia é abaixo do vigilante, né? Uhum. O vigia. O vigia não fez o curso. O vigia é aquele que não tirou a ata, que não anda armado. O vigia é o derrotado. Mas para as pessoas tu dizia, eu sou vigilante, né? Não, era terno e gravata. Alguns já sabem que eu era polícia. Aí, eu combinei com meu pai para ele passar na minha casa, pegar buscar minha família, porque era lá na Penha. O povo do Rio sabe mais ou menos, era na Penha a igreja. Aí meu pai fez o quê? Buscou minha família, estudo de ônibus, passou no meu serviço longe. E qual era o combinado? Era o pastor, após o culto, me levar em casa, porque eu não tinha carro. Aí tá bom, eu cheguei na igreja para pregar no morro, no complexo da Penha. Lá em cima no morro. Aí eu estou pregando, aí na pregação eu vou usar uma coisa errada, que eu quero até dar uma orientação para os novos pregadores. Nunca use o pastor da igreja para fazer nenhum tipo de encenação, contar história. Não usa, não, porque eu já vi gente tendo problema e eu já tive. Então é melhor evitar. Eu estou pregando e falei assim, irmãos, Deus escolhe cada um
que eu não escolheria. Tem gente, irmão, que se a escolha fosse minha, eu não escolheria, porque tem gente feia, tem gente estranha. Aí eu viro pro pastor e falo, olha só, irmão, esse... Eu não escolheria o pastor... Chamou o pastor de feio. Aí eu falei assim, Fábio, eu não escolheria um pastor feio igual a esse. Meu Deus. Quando eu falei isso, o pastor fechou o semblante na hora que a igreja travou. O céu ficou de bronze. Aí eu falei que sabe uma coisa, eu vou parar por aqui. Parei de pregar na hora, coloquei a igreja em pé, fiz minha oração, Deus abençoe, sentei. O pastor bem sério pegou o microfone, e a graça do Senhor Jesus Cristo, deu a bênção apostólica e foi embora. Aí, tô na cantina fazendo um lanche com a minha família, aí eu falei com o irmão, o servo de Deus, quem é que vai me levar em casa? E da igreja à minha casa é uma distância de 1 hora e pouco, mais ou menos. Aí o irmão, rapaz, o pastor foi embora. E os irmãos que têm carro já foram. Eu tenho uma Kombi aqui, eu vou descer o morro contigo e te deixo lá na pista. Rapaz, eu fiquei até quase 2 da manhã com a minha família na estrada. Aí a minha esposa começou a falar. Rapaz, você fala demais. Como é que você vai chamar o pastor da igreja de feio? Olha que você está arrumando na família. E não sei o quê. Ou seja, foi mais um erro que eu cometi. Não, eu cometi vários erros, mas graças a Deus. Rapaz, eu me lembrei mais um aqui. Eu fui pregar em Angra dos Reis. Aí, Ministério de Paraty. Aí eu falei com um colega meu, que estava comigo, Ronilson. Falei, Ronilson, hoje eu vou imitar a voz do Gilmar Santos. Você vai ver o que vai ser. Ele, rapaz, sua voz é fina, não faz isso não. Eu falei, não, meu irmão, a voz do Gilmar é forte, é impactante. Aí eu vou fazer. Aí cheguei no púlpito, aí sentei, tô na minha evento de jovens. Peguei o microfone. Como a voz do pastor Gilmar é muito grave, eu peguei o microfone e comecei, meus irmãos, Deus está nesse lugar. Grande será o movimento. Mas só que eu esqueci de manter a voz grossa. Aí eu, é porque Jesus está aqui, meus irmãos. Aí eu falei, aí eu voltei pra grossa. Glória a Deus. Aleluia. Resumo, nunca mais voltei na igreja. Ou seja, a pessoa, quando ela assume o microfone, ela tem que estar atenta nesses detalhes. Porque às vezes um erro simples acaba atrapalhando o ministério naquele local e aí só Jesus para abrir a porta de novo.